E se você soubesse quais as histórias que veremos em What If, a série da Disney Plus que vai contar acontecimentos alternativos do UCM? Vai acontecer muita, mas muita coisa bizarra nessa série, encontros que a gente nem sonhava, personagens virando tal coisa que, meu Deus do céu, é cada coisa bizarra que eu vou te contar, viu? E é por isso que nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns acontecimentos que podem vir a acontecer na nova série da Marvel. Então, como eu sei que você já tá ansioso pra ver esses acontecimentos, vai logo deixando seu like, se inscreve aqui no canal pra receber mais vídeos como esse. E agora, bora pro vídeo! Nos anos 70, mais especificamente em 77, a Marvel criou uma nova série intitulada What If, que exploraria realidades alternativas com base nos acontecimentos mais marcantes dos quadrinhos do passado. E como vocês bem devem saber, na San Diego Comic Con do ano passado, a própria Marvel anunciou oficialmente uma série dela chamada What If. E essa série vai ter exatamente o mesmo objetivo de contar histórias alternativas, só que de agora, usando como base os acontecimentos passados do universo cinematográfico da Marvel. Em relação às últimas notícias, Kevin Feige já disse que a primeira temporada já está pronta e a segunda já está em andamento. E com isso acabou sobrando apenas uma única dúvida na cabeça de nós fãs: quais serão as realidades alternativas que veremos em cada episódio? E é por isso que hoje eu separei algumas histórias, tanto dos quadrinhos como do próprio UCM, que vamos usar como base do que a gente pode ver na série What If. Então, já para começar, vamos falar de Homem de Ferro 3. E a pergunta principal desse episódio seria: e se Tony Stark se unisse a Bruce Banner para impedir Adrian Killian? Uma das grandes coisas que vimos nos filmes dos Vingadores foi a inesperada e grande amizade entre os irmãos da ciência Tony Stark e Bruce Banner. Isso porque os dois têm uma coisa em comum, que é a sua super inteligência. Vamos imaginar então que os dois acabam se encontrando lá em Homem de Ferro 3. Depois que a casa de Tony é atacada, Jarvis leva Tony em segurança para um lugar com algumas coordenadas pré-definidas. Mas e se o Jarvis tivesse levado o Tony para um lugar onde ele saberia que ele estaria em segurança, com alguém que ele conhecesse? E se o Tony Stark se unisse com Bruce Banner para impedir Adrian Killian? Bruce Banner saberia exatamente como ficar oculto de localizadores, ajudando Tony a manter o anonimato necessário para descobrir aonde está o Mandarim e aonde ele deve atacar em seguida. Os dois iriam se unir numa aventura estilo policial dos Estados Unidos, reunindo algumas informações sobre as conexões de Extremis, Amy e Killian. Imagina só a cena do final do filme com o Homem de Ferro e o Incrível Hulk lutando lado a lado para derrotar o exército de Killian. Essa reviravolta, sem sombra de dúvida, seria uma baita de uma oportunidade para trazer o que a gente sempre quis ver: o Homem de Ferro trabalhando do lado do Hulk, do lado do Bruce Banner, coisa que a gente infelizmente não viu muito no UCM. Outro filme que é bastante comentado e que com certeza talvez tenha uma versão alternativa seria Thor: O Mundo Sombrio. E o título do episódio seria algo, por exemplo, e se o Loki tivesse conseguido a Joia da Realidade? Ter o Deus da Mentira no mesmo filme de uma joia do infinito que pode alterar a realidade numa escala universal e não deixar o Loki brincar um pouquinho, cara, sem sombra de dúvida, foi uma baita de uma oportunidade perdida pela Marvel. Vacilou, viu, Marvel? Vacilou feio. Eu não sei se vocês lembram exatamente como é esse filme, mas em Thor: O Mundo Sombrio, o Thor libera o Loki para que ele ajudasse a salvar a Jane, que estava dentro do seu corpo com a Joia da Realidade. Sendo assim, o Thor e o Loki vão até o Mundo Sombrio para que eles conseguissem obter de volta a Joia da Realidade e salvar a Jane. É claro que chegando lá, eles planejaram em destruir o Éter, só que isso não funciona nem um pouquinho. Malekith então consegue o Éter, que no caso é a Joia da Realidade do corpo de Jane, e o Loki acaba morrendo, né? Morrendo. E essa suposta morte do Loki acontece bem na frente do Thor. Mas e se na verdade aquilo não passasse de uma ilusão? Tudo bem, na verdade foi uma ilusão, mas tudo na verdade era uma ilusão. O Loki naquele momento teria adquirido a Joia da Realidade. E meu Deus do céu, imagina só, nerd. Se você acha que aquela cena do Thanos enganando a Gamora e fazendo a arma do Senhor das Estrelas virar bolinhas de sabão foi grande coisa, imagina só agora se o Loki fosse o portador da Joia da Realidade. O cara já adora criar ilusões e fazer trapaças, agora imagina ele na posse de uma Joia do Infinito que faz exatamente isso. Sem sombra de dúvida, a Marvel perdeu uma baita de uma oportunidade, viu? É claro que nos quadrinhos a história é um pouquinho diferente. Lá o Loki teve a chance e conseguiu atacar a percepção da realidade do Thor, tanto é que o Loki já conseguiu até mesmo transformar o Thor em um sapo. Acredita nisso, nerd? Em um sapo. Mas ok, né? Brincadeiras à parte, galera, a gente também tem um outro possível episódio no lugar desse do Loki. Imagina agora, e se o Malekith não tivesse sido derrotado pelos Asgardianos? Na história de Thor: O Mundo Sombrio, Malekith tentou usar o Éter contra os 9 reinos durante um evento de fusão de dimensões que acontece uma vez a cada milênio. O Elfo Negro queria mergulhar o universo de volta em trevas eternas até ser frustrado pelo avô de Thor, Bor, e suas tropas
Asgardianas. O universo estaria numa escuridão infinita, os Asgardianos não seriam mais o centro do universo, Odin nunca se tornaria governante dos 9 reinos e as origens de Thor mudariam completamente. Essa realidade alternativa poderia mostrar muito bem um Thor que não cresceu em um palácio de ouro e teve tudo do bom e do melhor, e sim um cara que foi muito frustrado e até mesmo cheio de derrotas, fazendo com que assim fosse trazido para o cinema uma história totalmente diferente do Thor, mostrando toda a sua luta contra a escuridão e até mesmo mostrando um cara que veio da pobreza e bem mais humilde, é claro. Falando agora de uma das tramas mais interessantes da série What If, vamos imaginar e se o Rei T'Challa tivesse se tornado o Senhor das Estrelas. Esse é mais um dos poucos planos confirmados para a próxima série animada da Marvel. As imagens divulgadas na exposição da D23 no ano passado apresentavam uma única cena animada de Guardiões da Galáxia do Senhor das Estrelas e Morag, mostrando o Pantera Negra como o Senhor das Estrelas ao invés do Peter Quill. E como diabos será que o T'Challa conseguiu se tornar o Senhor das Estrelas e como ele foi parar em outro planeta? Como T'Challa se vê um viajante no espaço, pode acontecer muitas coisas diferentes que levariam ele a isso. Uma é que ele poderia ter sido um humano que foi sequestrado por Yondu em 1988 por razões completamente diferentes do ego procurando por seus filhos. Ou quem sabe talvez o Wakanda estava precisando de mais vibrânio e decidiu fazer uma viagem especial para conseguir mais vibrânio, e nessa nave na qual eles usaram para fazer essa viagem estava o Rei T'Challa. De qualquer forma, eu acho que não é muito importante explicar a origem e tudo mais, até porque eu tenho certeza que essa série não vai se focar exatamente na origem do personagem, e sim como seria se os acontecimentos tivessem rolado se por acaso o T'Challa fosse o Senhor das Estrelas. Mas é claro que daí existem outras perguntas que vão ficar martelando aqui na nossa cabeça, tipo, quais guardiões será que tem contato com o país mais poderoso tecnologicamente na Terra? Será que as forças especiais de Wakanda vão estar atrás da Joia do Poder? E o Senhor das Estrelas, que no caso é o T'Challa, se tornaria por acaso membro dos Guardiões da Galáxia? E é claro que eu ia deixar a melhor pergunta pro final. Será que o Senhor das Estrelas, T'Challa, usaria nessa realidade um Walkman bem no estilo daquele do Peter Quill? E ó, eu vou falar aqui que eu não sei se ele usaria esse Walkman não, mas e se por acaso ele estiver usando, quais seriam as músicas que tocariam nesse Walkman? Comenta aqui. A próxima trama que vamos falar aqui nesse vídeo é uma trama bem interessante e que eu acho que seria muito da hora se a gente visse algo parecido com isso. E se o Ultron tivesse conseguido destruir a humanidade? Os quadrinhos de A Era de Ultron apresentam uma história muito diferente da adaptação que vimos no CM. Nas HQs vemos um mundo na qual Ultron teve sucesso em suas tentativas de destruir a humanidade, deixando bilhões de inocentes e heróis mortos. Os Vingadores que restaram tiveram que se esconder, utilizando seus recursos mínimos para vingar o mundo. E tá aí uma história que, cara, tá bem mais interessante do que a gente viu no CM, viu? É claro que sabemos que a Marvel não optou por seguir esse caminho porque ela estava muito focada em dar continuidade à saga do infinito. E é claro que sabemos que a Guerra Infinita proporcionou aos Vingadores uma derrota bem semelhante com a que eles sofreram nos quadrinhos pelo Ultron. É claro que, embora muito maior, essa história do Ultron contaria uma trama em que o vilão se tornaria uma espécie de governante tirano, continuando sua busca para a evolução. E o legal é que nessa história não teríamos a manopla do infinito para trazer todos de volta e não teríamos os assaltos no tempo para reverter o que o Ultron fez. Imagina então agora os Vingadores tendo que passar por tudo isso que eu acabei de contar aqui pra vocês e não podendo trazer de volta as pessoas que eles perderam. Sem sombra de dúvida, seria algo muito mais pesado do que a gente viu em Guerra Infinita ou até mesmo em Ultimato. Uma outra possibilidade muito da hora pra falar aqui pra vocês é que e se a Feiticeira Escarlate matasse os Vingadores? Sabemos do seu grande e devastador poder. Imagina então se ao invés da Wanda ter deixado o Homem de Ferro e os Vingadores irem embora com a Joia da Mente, ela tivesse impedido e matado todos eles. Wanda mataria primeiro Tony Stark e depois colocaria as mãos no cetro do Loki. Os outros Vingadores não teriam chance e a Feiticeira Escarlate escaparia, se tornando assim uma ameaça completamente imparável. Seria esse talvez o multiverso da loucura? Fica a dica aí, viu, Marvel? E agora, aproveitando que a gente tá falando de multiverso e tudo mais, imagina só um episódio com esse título. E se o Capitão América de Chris Evans se encontrasse com Tocha Humana de Chris Evans? Como sabemos, Chris Evans foi um dos membros do Quarteto Fantástico lá naquele filme antigão do Quarteto. E como bem sabemos, ele é o Capitão América dentro do CM, na qual a gente acompanhou toda a jornada dele. Então agora começa a imaginar um episódio da série What If, com certeza um episódio mais bizarro que a gente vai ver, de vários portais se abrindo, várias realidades se chocando, a gente começa a ver diversas realidades alternativas se juntando com apenas uma só. Veríamos os X-Men aparecendo de um lado, os Eternos de outro, os Inumanos e até mesmo o Quarteto Fantástico chegando na realidade atual do CM. Logo, os Vingadores que a gente tá acostumado não saberiam o que tá acontecendo e tratariam tudo aquilo como uma ameaça, como uma nova invasão de algum exército do Thanos ou qualquer coisa do gênero. Sendo assim, não teríamos apenas o confronto entre os Vingadores e o Quarteto Fantástico, como também o dos Vingadores versus os X-Men versus os Inumanos e tudo mais. Imagina só, nerd! E
nessa pequena batalha entre os membros do Quarteto Fantástico e alguns membros dos Vingadores, veríamos o Capitão América de Chris Evans lutando contra o Tocha Humana de Chris Evans. Eu sei, isso é muito bizarro, mas a gente já viu Capitão América versus Capitão América, então eu acabei de tornar isso mais bizarro ainda. E se o Hank Pym tivesse ido numa direção diferente? E se ele tivesse se arriscado em outro personagem com um coração de ouro como Peter Parker para ser o Homem-Formiga? Embora seja difícil de acreditar que o Hank Pym contrate um moleque de 14 anos para ajudar ele em um assalto, Tony Stark mais tarde trouxe o mesmo moleque para a Alemanha para lutar ao lado dele contra outros heróis bem mais poderosos do que ele. Nessa realidade, Hank acabaria se encontrando com alguns vídeos no YouTube do Homem-Aranha atuando pela cidade de Nova York. Sendo assim, ele acabaria mandando alguma das suas formigas para recrutar o Peter Parker. Hank então iria treinar Peter e tornar ele o novo Homem-Formiga, ou Homem-Formiga-Aranha, ou Homem-Aranha-Formiga. Eu não sei, de verdade não sei. E ó, eu vou falar aqui pra vocês que se por acaso o Peter tivesse virado o Homem-Formiga, ele seria realmente bem melhor do que o Homem-Formiga do Scott Lang. Até porque, bom, o Scott não tem poderes. Já o Peter consegue subir nas paredes, fazer algumas coisas além do traje que capacita ele fazer isso e tal. Então, aí tem uma leve vantagem, né? Mas é claro que eu quero saber qual versão alternativa mais bizarra você sonha em ver na série What If. Vai comentando possíveis nomes de episódios que podem rolar na série What If e os melhores eu vou dar um coraçãozinho aqui porque vocês merecem, né? Valeu mesmo por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e tchau!